Você já se sentiu inferior a alguém? Pode ser que em algum momento da sua vida você se viu em um ambiente em que outras pessoas estavam falando sobre um assunto que você não domina. E você ficou procurando na sua mente alguma coisa. Você pode ter pensado assim: eu preciso falar alguma coisa inteligente a respeito desse assunto. Todo mundo está falando sobre isso e eu não tenho domínio sobre esse assunto. Eu acho que eu sou a pessoa que menos conhece sobre esse assunto aqui. E naquele momento pontual você pode até ter se sentido um pouquinho burra, um pouquinho burrinho, mas você juntou ali o que você tinha de conhecimento e fez alguma observação, conseguiu participar da conversa e ficou ok, apesar de ter se sentido um pouco nervosa, um pouco nervoso, até de repente constrangida. Mas se isso aconteceu e apesar dessa saia justa, você ficou ok, naquele momento você pode até ter se sentido inferior àquelas pessoas, mas você ficou ok. Tudo bem, quem nunca? Quem nunca passou por uma situação como essa? De estar em algum lugar ou encontrar alguma pessoa que, se de repente você fala inglês e essa pessoa tem uma melhor pronúncia que você, ou de repente você toca um instrumento e uma outra pessoa tem mais habilidade com esse instrumento do que você. Geralmente, quando isso acontece e você está ok com você está confortável com a pessoa que você tem uma reação de respeito, de admiração por essa pessoa que você encontrou e você percebeu que ela é mais habilidoso do que você em determinada área. Porque você se conhece e você conhece, como a gente já falou aqui, suas potencialidades e suas limitações, né? Sim, a gente não trabalha muito com a coisa de qualidade e defeito. São características, limitações, porque perfeito ninguém é. Mas se você vivenciou uma situação como essa e você se sentiu extremamente constrangido, e se você teve aqueles sintomas ansiosos e começou a suar e o rosto ficou vermelho e você começou a ter aqueles pensamentos negativos a respeito de você mesma, de você mesmo. Todo mundo sabe esse assunto. Todo mundo está falando alguma coisa sobre isso. Só eu, a única pessoa no mundo que não domina esse assunto. Então, provavelmente, você tenha um sentimento de menos-valia, uma baixa autoestima, você está se sentindo inferior às outras pessoas em um sentido que não seria muito adequado. Algumas pessoas se sentem constantemente, sempre, se consideram inferior às outras pessoas. Algumas pessoas se percebem, acreditam que elas não são capazes de resolver os problemas da vida diária delas, que elas não têm capacidade de se desenvolverem como pessoas, de progredirem, de terem sucesso na vida, de ter bons relacionamentos sociais, afetivos. Alguma coisa aconteceu na formação dessas pessoas, na vida dessas pessoas, que as levou a acreditar que elas não são boas o bastante, que elas não são tão boas como as outras pessoas e elas sofrem muito com isso. E por que isso acontece? Porque algumas pessoas conseguem ter uma percepção positiva delas mesmas, reconhecendo suas potencialidades e suas limitações, e outras pessoas não conseguem. Porque outras pessoas sempre têm uma percepção negativa delas mesmas e não se consideram capazes de resolverem problemas, realizar coisas, serem felizes, inclusive. Como você sabe, e se você não sabe, vai descobrir agora, e te convido a
acompanhar o canal, ver os outros vídeos, se inscrever para aprender mais sobre você e ter mais qualidade de vida e bem-estar, que é a intenção deste canal. Então, quem já acompanha aqui sabe que tudo na nossa vida é uma formação. A gente vai formando a pessoa que a gente é. E sim, esse sentimento, essa percepção sobre você mesmo tem a ver com toda a sua história, tem a ver com a sua infância, mas não é uma condição única. Na maioria das vezes, a gente tem uma percepção negativa da gente mesmo porque a gente teve uma infância sofrível, a gente não se sentiu segura, a gente não foi amada o suficiente, houve ausência de afeto, houve desrespeitos nessa formação, às vezes não intencional, e você, enquanto criança, você se sentiu desprotegido, desprotegida. A falta de afeto pode ter feito você acreditar que você não é merecedora, merecedor de receber amor. Também pode estar impedindo hoje em dia que você saiba dar esse amor. Você cresce com esse sentimento de inadequação, esse sentimento de menos-valia. Você não se valoriza, você não se sentiu valorizado, valorizada enquanto pessoa. Você não sabe fazer isso com as outras pessoas e você acredita nisso como sendo algo imutável. Você acredita que é isso que você é. Mas outras pessoas até tiveram uma infância positiva e ao longo da vida viveram um evento traumático, geralmente em relacionamento abusivo. Por mais que você tenha crescido num ambiente que você se sentiu, isso geralmente acontece com mulheres, por mais que você tenha crescido em um ambiente que você se sentiu amada, protegida, segura, mas você teve a infelicidade de ter um relacionamento tóxico e aqueles maus tratos desse relacionamento de uma pessoa que você acreditava que te amasse e que você amou. Isso pode fazer com que você construa pensamentos negativos a respeito de você, ao ponto até de algumas pessoas, geralmente mulheres, acreditarem que foram merecedoras daqueles maus tratos. Então, muita coisa pode estar envolvida nessa crença, a gente chama de crença os pensamentos que a gente tem a respeito, né? Os pensamentos, nesse caso, os pensamentos que a gente tem a respeito da gente mesmo, que faz com que a gente desenvolva esses sentimentos de menos-valia e a baixa autoestima. Uma outra situação que eu gosto de pontuar também é uma situação em que, apesar de você ter crescido no ambiente em que você foi amada, amado, seguro, pode ser que você tenha sido levado ou levada a acreditar que você não atendia às expectativas de outras pessoas, geralmente pessoas de autoridade. Pode ser seu pai, sua mãe, professor. E por que eu digo levado a acreditar? Às vezes a gente recebe casos em que a pessoa que tem esse sentimento de menos-valia, baixa autoestima, ela tem a tendência a se comparar muito com as outras pessoas. E essa comparação é negativa. Toda vez que ela se compara, ela só observa as qualidades, os comportamentos, as características, as habilidades que a outra pessoa tem melhor do que ela. Ela nunca consegue perceber alguma característica, habilidade que a outra pessoa tenha que não seja tão bom assim, porque ninguém é perfeito. Mas a pessoa faz essa comparação e ela se sente inferior a outra pessoa, sempre. E às vezes você cresce em um contexto que você tem um colega de classe que é mais habilidoso que você se compara negativamente, e aí você fica tentando mostrar para a professora, para o professor que você é tão bom quanto a pessoa, e essa pessoa de repente tem uma qualidade superior à das outras pessoas em algum sentido, e você cresce com aquele sentimento de que você nunca consegue atender a expectativa da outra pessoa, e pode ser até que essa outra pessoa não estava te cobrando isso,
Isso também pode acontecer entre irmãos. Às vezes uma pessoa constrói um sentimento de menos-valia, um sentimento de baixa autoestima. Ela acredita na percepção dela que pai, mãe, esse irmão ou irmã são os responsáveis por ela se sentir infeliz assim, por ela não gostar dela. Lembra aquele vídeo, porque as pessoas se odeiam, né? As pessoas passam a se odiar porque ela acredita que as outras pessoas acham que ela não é boa o bastante, mas pode ser que não corresponda à realidade. Pode ser que a pessoa que fez essa comparação, ou pode ser verdadeiro, o pai e a mãe observam mais as características do filho que é mais habilidoso, mais inteligente, ou qualquer outra coisa assim, e levam essa pessoa a se sentir inferior. Ela fica tentando ser tão boa quanto o irmão ou a irmã e não consegue. E como se conserta isso? Considerando que ter esse sentimento de menos-valia e baixa autoestima vai influenciar negativamente na sua qualidade de vida e em oportunidades vai interferir negativamente em possíveis oportunidades da sua vida profissional, porque quando a gente não acredita na gente, não acredita que a gente é capaz de fazer coisas, realizar coisas, de ser atuante, de ser profissional, de ser capaz, como você se vende para um possível empregador, como você vende o seu produto caso você queira ter o seu negócio, e vai influenciar negativamente no seu relacionamento social. Você não se sente merecedor, merecedora de receber amor, mesmo um relacionamento amigável é uma troca de afetos entre amigos. No relacionamento amoroso, muito mais grave ainda, porque uma pessoa que tem baixa autoestima, ela tem muito medo não se sente merecedora de amor, então ela tem muito medo de ficar sozinha ou de ser rejeitada e sofre o risco de viver outros relacionamentos tóxicos se teve. Lembra que eu falei que a pessoa pode até se sentir merecedora de ter recebido os maus tratos e tem a tendência de aceitar qualquer coisa. Seja em termos profissionais, aceitar qualquer trabalho, ou em termos sociais e afetivos. Às vezes é explorada por amigos, é desrespeitada em relacionamentos amorosos. Então, sim, pontualmente se sentir inferior, quem nunca? Pode acontecer. E como eu falei, observa isso. Uma pessoa confortável com o que ela é, bem resolvida, né? Digamos assim, você sentir que alguma característica, alguma habilidade, você não é bom, não é boa naquilo, ok, não é disso que a gente está falando. Você não vai ter que acreditar que você é boa em tudo, que você é bom em tudo. Excessos, né, podem ser perigosos. Mas você está confortável, lembra, né, você está satisfeito com quem você é, você está satisfeito, satisfeita com quem você é. Mesmo achando que poderia ser mais alto, poderia ser mais baixo, poderia ser mais magra, poderia ser mais gorda. As pessoas têm essas queixas. Mas se você não está confortável com você e você tem todos esses pensamentos negativos a respeito de você mesmo, você precisa tratar isso. Mas como? Eu falei com vocês aqui no canal que é sempre complexo, o ser humano é complexo, então eu sei que provavelmente você está procurando uma resposta rápida, mas quando se trata de gente, por conta dessa complexidade, nunca é tão rápido. Não significa que você deva desistir, porque é sempre um processo e você não deve desistir do processo, do projeto que é você. O discurso eu quero, eu posso, eu consigo, se eu lembro que eu já falei com vocês aqui, só não consegui lembrar em que vídeo. Ele é válido? Sim, ele é válido, mas ele não é o suficiente quando uma pessoa tem esses pensamentos negativos a respeito de si mesma. Então é um processo que você precisa ir dando continuidade, ir trabalhando esses pensamentos que você tem a respeito de você mesmo. Toda vez
que vierem esses pensamentos negativos a respeito de você, a primeira coisa que você precisa considerar é que eles não são exatamente verdadeiros. E por que eu enfatizei o exatamente verdadeiro? Lembra no início que eu falei, se você fala inglês e você encontra uma pessoa que fala mais fluente do que você, se você tem sentimentos de menos-valia, você vai se sentir inferiorizado e vai ter vergonha e tal, de repente até nem vai falar mais nada porque a outra pessoa é mais fluente do que você. Se você está ok com você mesmo, você vai admirar aquela pessoa e pode até se esforçar para, poxa, preciso melhorar, assim, eu preciso falar tão bem quanto essa pessoa fala. Então é um processo. Quando essas coisas vierem, você se lembra, fala palavras afirmativas. Né? A gente já falou sobre pensamentos negativos e você contrapõe com palavras afirmativas, positivas, mais realistas e positivas, né? Que eu sempre repito aqui para vocês. Então, ok, eu não sou tão boa nisso, mas eu não sou tão ruim assim, eu consigo fazer. Não também posso aprimorar, você sempre pode aprimorar. Isso toda vez que esses pensamentos aparecerem. Outra coisa que você deve fazer, infelizmente, a maioria das pessoas ainda tem muita dificuldade com leitura, mas assistir vídeos, sim, muito bom, faça isso, procure, tem bastante material no meu canal, em outros canais que falam sobre comportamento humano, você deve trabalhar isso assistindo vídeos. Mas a leitura é fundamental. Eu já falei aqui para vocês que eu nem sempre fui otimista. Faz parte dessa negatividade o pessimismo, essa construção negativa a respeito de si. E na minha vida pessoal, na minha história, na história da Vânia, 2 livros fizeram muita diferença nesse processo, que me ajudaram a me ver de uma maneira mais positiva e confiante. Eu não sei, me parece, porque quando eu falo sobre ele, às vezes até sugiro para alguns pacientes, dependendo do caso, eu acredito que assim, só se encontra em sebo. Um deles, com certeza, só encontra em sebo, o outro eu acho que nem encontra mais. O primeiro é um livrinho, foi feito para adolescentes, chamado Prestígio e Personalidade. O outro é um livro que consegue se encontrar em sebo, A Arte de Aprender a Amar-te a Si Mesmo. Na minha história, para mim, para você, pode ser que não. É só um exemplo de 2 literaturas que, quando eu tive contato com elas, como diz alguns pacientes meus, virou uma chave na minha cabeça. Então, a gente tem hoje em dia muitos autores preocupados com essa construção, né, ajudar as pessoas a terem uma melhor percepção sobre si mesmo. Muitos livros que são considerados livros de autoajuda, eu costumo dizer que são autoajuda que ajudam, não se envergonhem. Às vezes a pessoa fica constrangida, com vergonha de ler, não se envergonhe. E se você sentir vergonha, ninguém precisa saber o que você está lendo, né? Assim, mas se você puder, tenta, leia livros que falem sobre autoestima, como melhorar a autoestima, como aprender a se amar. Isso vai te ajudar muito. Lembra que eu sempre falo para vocês, o nosso cérebro faz a busca do Google, buscando informação quando você estiver diante de um evento em que você se sentir inferior ou inferiorizado, a sua mente vai acionar esses conceitos. Se os únicos conceitos que você tiver na sua mente forem negativos, os conceitos negativos que você construiu a respeito de você mesmo, vai ser a resposta que a sua mente vai te dar. Agora, se você colocou conceitos positivos lá, através dos vídeos que você assistiu e através dos livros que você leu, podem ser artigos na internet. Observa quem está falando, se é um especialista do comportamento, que isso é importante, porque hoje em dia todo mundo fala o que quer, né, nas redes sociais, na internet, e vai produzindo aí um arquivo
que possa te ajudar positivamente na construção de uma percepção mais positiva e confiante de você mesmo. Se sentir para baixo em algum momento, se sentir inferiorizado em algum momento pontual, em alguma situação, isso acontece com qualquer pessoa. Se sentir inferior aos outros o tempo todo, não. Se você se sente assim, você precisa tratar isso. Então, aceite o processo, aceite o projeto que é você e trabalhe isso. Observe quais pensamentos e quais sentimentos estão envolvidos nisso. Identificar a origem é bom, mas não é essencial caso você não consiga. Mas não foi na minha infância, Ok, o importante é o que você possa acionar agora, no momento que você está vivendo, para que você se livre desse peso e possa se permitir ser feliz, acreditando mais em você, estando confortável com você, mais confiante e podendo realizar o que você desejar para a sua vida. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, deixe a sua curtida, compartilhe para que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Fica bem, se cuida e a gente se vê no próximo vídeo.